Ok. Muito boa tarde, minha amiga. Muito boa tarde, meu amigo. A família carioca. Não importa a família você tenha. É um prazer ter você. Pedir a você que começa agora a assistir a live do Rio Debate aqui, nessa querida fanpage do Cafezinho, do jornalista Miguel do Rosário. Temos hoje pessoas práticas. Eu cubro a política já há algum tempo, não vou dar a idade, mas os cabelos brancos e a barba branca já apontam, e a gente não encontra com facilidade políticos que dizem o que pensam, defendem sua ideia e tem um lado muito claro e que deixa o eleitor escolher. Eu estou falando de duas pessoas que têm um grande valor. Diego Muguet, suplente deputado com 14 mil votos, e eu estou falando mais agora no PSD, partido PSD, e André Barros, também teve 13 mil votos para deputado estadual, pelo PSOL, advogado André Barros, e o economista Diego Muguet. É uma satisfação conversar com gente que não nega resposta diante da pergunta e que não nega posição diante da cidade ou assunto que se apareça. Você que está aqui no fanpage do Cafezinho, compartilhe esse vídeo para chegar a um alcance e beneficiar as eleições desse ano, para que você escolha conscientes, ou com sua ideia, ou distante da sua ideia, ou que se aproxime mais. É um prazer estar com você. Abraço aqui a meu colega Sebastião Acha, que sempre nos ajuda aqui e compartilha um ótimo trabalho, Cafezinho. Quero começar ao André Barros e ao Diego Muguet. Eleições para a Câmara de Vereador, vocês são pré-candidatos. A questão do TRE é pré-candidatos. E eu queria saber de que tipo de vereador, de que modelo de vereador a cidade do Rio de Janeiro precisa. Vou fazer rodízio, mas o início eu vou fazer apenas já só pela ordem. Começar com o André Barros, depois por Diego, e a gente vai fazer isso democrático aí, se vocês me permitem. André Barros, que tipo de vereador a Câmara do Rio de Janeiro necessita? Grande Túlio, muito obrigado. Cafezinho, Sebastião, prazer, Diego Muguet, e agradecer ao Miguel do Rosário, do Cafezinho, e um prazer estar sempre aqui no Rio em Debate. Eu acho que essa pergunta vem de acordo com que cidade nós estamos vivendo. Nós vivemos no Rio de Janeiro, uma cidade que existe um enorme abismo social, não é nem uma desigualdade social, é um abismo social, onde na zona sul da cidade, eu digo a zona sul como um todo, e como se chama, no asfalto da zona sul, as pessoas vivem com alto índice de desenvolvimento humano, IDH, enquanto as pessoas mais pobres da cidade, elas vivem nas favelas. E a maioria das pessoas que vivem nas favelas são negros. Então, tá me ouvindo? Estou te ouvindo perfeitamente. Então, esse é o abismo social. Agora, como esse abismo social foi construído? Ele foi construído através da escravidão, onde os negros eram assassinados sob tortura, e a divisão entre homens livres e escravos. Isso foi construído através de forças policiais, de forças armadas, que garantiram a construção desse abismo social, que hoje ele é tamanho que não há como, inclusive, nós lutarmos por uma igualdade social dentro do capitalismo, porque esse abismo social que nós vivemos no Rio de Janeiro, ele é a demonstração do que é o capitalismo. O capitalismo é um sistema onde quem tem mais
ganha sempre mais, ele vai acumulando, vai acumulando. Quem tem mais só acumula. E toda essa histórica acumulação em torno do direito de herança e de tudo mais construiu hoje esse abismo social. E aí, as forças policiais, as forças armadas, elas hoje estão aí para garantir, na realidade, esse abismo social, porque sem as forças de segurança seria impossível conviver numa cidade onde uma minoria tem todos os direitos sociais básicos, como eu sou um privilegiado, branco, de classe média, da Zona Sul, meus avós eram privilegiados, meus pais, eu, meus filhos, nós temos todas as necessidades básicas garantidas. E eu não sou de uma família de milionários, sou de uma família de classe média alta ou classe média propriamente dita. Então, esse abismo social é construído dessa forma. E mesmo dentro desse sistema, sem ter possibilidade de existir uma igualdade social, as forças de segurança continuam a atacar os mais pobres, as favelas. Então, eu quero, assim, para não tomar conta do tempo do programa e deixar o Miguel falar também, o Muguê falar, o seguinte, eu quero dizer que uma das decisões mais importantes que ocorreram nos últimos tempos foram, né, as decisões do Supremo Tribunal Federal que não interromperam as operações policiais nas favelas, mas restringiram as operações policiais nas favelas através de duas ações de descumprimento de preceito fundamental, uma movida pelo PSOL, que tem o número 594, e outra movida pelo PSB, que foi, inclusive, apensada a DPF do PSOL, onde o Supremo Tribunal Federal restringe, e somente de formas excepcionais, podem ocorrer essas operações policiais nas favelas. Eu acho que isso é uma das maiores decisões que o Rio de Janeiro teve nos últimos tempos. E eu quero dizer que, como vereador, como pré-candidato a vereador, eu vou lutar durante a campanha e, se for eleito, lutar para denunciar essas operações policiais nas favelas, porque elas não combatem o tráfico de drogas, isso é uma farsa, isso é uma mentira, e elas apenas são operações policiais racistas, onde morrem negros e pobres nas favelas, e também, por parte da polícia, também morrem jovens negros e pobres policiais nessas operações. Então, respondo aí dentro da nossa realidade e considero isso uma das maiores decisões dos últimos tempos para a cidade do Rio de Janeiro, para a gente começar a mudar no Rio de Janeiro as nossas relações sociais e colocar o Ministério Público, e tanto a polícia e o Ministério Público, para que eles comecem a combater os milionários e os bilionários que assaltam a saúde pública e se apropriam das riquezas da nossa cidade e do nosso país. Obrigado, André. Diogo, por favor. Vamos lá, eu gostaria de iniciar, né, esse debate primeiro parabenizando aí o Cafezinho, né, esse espaço democrático, aberto, de ter vozes plurais para a gente poder discutir e debater sobre esse assunto. E eu enxergo de uma forma bem diferente, né, do meu amigo André Barros sobre essa questão. Eu acredito que, na verdade, primeiro a pergunta foi feita sobre que tipo de vereador, né, a cidade do Rio de Janeiro ela precisa, né? Para quem não sabe, pessoal, um vereador ele tem funções muito importantes, né? O papel de um vereador não é só criar leis, fazer emendas de leis, mas também uma coisa muito importante, que é extinguir leis que são inúteis. Se vocês não têm noção da quantidade de leis inúteis que nós temos hoje no município e que engessam o cidadão, que deixam o cidadão completamente engessado em suas liberdades de empreender, né, em suas liberdades individuais,
Então, é muito importante criar leis que gerem possibilidade para o indivíduo prosperar, mas também fazer com que leis inúteis sejam extinguidas. Uma outra questão que os vereadores são responsáveis é pela questão orçamentária do município, né? Você ter uma capacidade... Hoje o município tem um orçamento de 30 bilhões de reais, só o município do Rio de Janeiro, né? Onde 6 bilhões de reais vai para a saúde, perto disso também, 6,5 vai para a educação. Então, você saber fazer esse tipo de orçamento e fiscalizar as ações do prefeito, fiscalizar as contas do prefeito, isso é uma coisa essencial para um bom mandato de vereador, né? Eu acredito que isso é extremamente necessário, você ir até um hospital, pedir as contas desse hospital, porque o vereador tem livre acesso a qualquer ambiente que seja do município, ele não precisa de autorização para entrar. Então, ele tem toda a autorização de entrar no ambiente, pedir as contas, verificar, por exemplo, entrar num hospital Souza Guiar, por exemplo, no centro, Rocha Faria, Campo Grande, Pedro II, em Santa Cruz, Salgado Filho, no Meia, Lourenço João na Barra, né, Miguel Couto, no Leblon, Ronaldo Gasoli em Acari, né? E aí chegar lá e pedir, meu amigo, eu quero ver o quanto a pagar, quero saber dos 3 últimos meses. E aí verificar, peraí, vamos lá, papel higiênico, você comprou quantos rolos? 15 mil rolos? Tudo bem, vamos dividir isso daqui. Caraca, 15 reais por rolo? Você está limpando a bunda de quem? Do rei do Egito? Então, assim, é isso que o vereador ele tem que fazer. Saber aonde que está indo o dinheiro do contribuinte, o dinheiro dos impostos que as pessoas pagam, né? Isso é uma coisa essencial, é uma coisa que tem que ter transparência, que hoje a prefeitura não dá e que hoje os vereadores não cobram. Os vereadores, no ano retrasado, perdoaram uma dívida de 500 milhões de cartórios. Os cartórios deviam à prefeitura 500 milhões de reais e a Câmara de Vereadores perdoaram essa dívida, não é? 2 vezes os vereadores livraram o impeachment do Crivella, aceitando cargos do prefeito, né? Cada vereador ali tem, sei lá, centenas de cargos dentro da prefeitura, a máquina ficou inchada, né? Então, assim, quem é que esses vereadores estão representando hoje? O voto democrático das pessoas que votaram nele ou o próprio prefeito que comprou esse vereador através de cargos? Isso não é democracia. Desde que eu vendo o meu voto como parlamentar para o prefeito, eu não estou exercendo a democracia, porque eu fui eleito não pelo prefeito, eu fui eleito pelo povo, né? Então, essas questões são muito importantes para a gente poder pensar. Mas eu queria dar uma pincelada no que o André falou, sobre essas questões, por exemplo, de igualdade social, né? Eu acredito que isso é uma coisa que tem que ser muito bem estudada e com calma, para não criar confusão na mente das pessoas. Porque, na verdade, o grande problema de um país, um grande problema de um estado, de um município, não é a desigualdade social, é a pobreza, tá? Quando a gente tem uma pirâmide de classe social ali, você tem a parte dos mais ricos, né, os bilionários, os milionários, você tem a classe média alta, a classe média baixa, você tem a linha de base, a última linha ali, que é a linha da pobreza. A minha preocupação principal é a seguinte, eu não me importo quantos bilionários tem, eu não me importo se a classe média alta está ganhando dinheiro, eu me importo se a linha ali de baixo, se elas têm uma condição digna de vida, se aquela galera tem teto, se aquela galera tem condições de se alimentar, se aquela galera tem condições dignas de vida, se esse pessoal está conseguindo ter acesso à saúde, se essa galera está tendo condições de ter acesso à educação. Essa é a minha principal preocupação. Condição digna de vida para essa base da pirâmide. Por que eu estou dizendo isso? Porque a igualdade social, ela não é parâmetro para você dizer que um país ele é próspero. Você quer um exemplo disso? A Etiópia é um dos países mais iguais do mundo, socialmente falando. Por quê? Porque todo mundo lá é igual na pobreza. A Etiópia é um país mais igual do que a Suécia.
A Etiópia é um país mais igual do que a Austrália. A Etiópia é um país mais igual do que a Nova Zelândia. E aí eu pergunto para o eleitor, você gostaria de morar na Nova Zelândia ou gostaria de morar na Etiópia? Então, a igualdade social em si, falando só pelo coeficiente de Gini, que mede exatamente essa questão de desigualdade ou igualdade social, ela não revela por si só se um país é próspero ou se ele não é próspero. O que revela é se essa última base da pirâmide, né, está em boas condições de vida. E tem muitos países, né, que estão no ranking Heritage, que são os rankings dos países mais liberais do mundo, como Suécia, Singapura, né, Nova Zelândia, Austrália, Canadá, os próprios Estados Unidos, que a última base da pirâmide está melhor do que a classe média de muitos outros países, de diversos outros países, né? Então, é essa comparação que a gente tem que fazer quando a gente fala disso. E sobre a questão de distribuição de renda, é muito importante que quando a gente sempre vai defender essa questão de distribuição de renda, isso comece pelo indivíduo, e não que a gente faça com que o Estado force essa questão, né? Se eu for um defensor de que o Estado, por exemplo, taxe os mais ricos e taxe a classe média, que esse exemplo comece por mim, né? Será que eu já distribuí a minha renda para as pessoas? Será que eu já vendi um imóvel meu para distribuir essa renda entre as pessoas? Então, desde o momento que eu dei o meu exemplo, eu tenho autoridade para falar com que as outras pessoas façam a mesma coisa. Eu não posso impor uma coisa às demais pessoas de uma coisa que eu não fiz ainda, né? Isso seria hipocrisia. E com relação aos policiais, eu acredito que, na verdade, no Rio de Janeiro, nós temos 5 facções criminosas, né? É um estado que é o único estado do Brasil que enfrenta esse caos. Nós temos o PCC presente no Rio de Janeiro, nós temos o ADA, que é o Amigo dos Amigos, nós temos o Terceiro Comando Puro, né? Nós temos o Comando Vermelho e nós temos as milícias, né? Então, são 5 facções criminosas que dominam o território paralelo, né? Que o Estado não está presente. Então, se eu coloco a ausência do Estado desses territórios, o que eu estou fazendo? Eu estou dando cada vez mais poder para que essas 5 facções criminosas cresçam e dominem cada vez mais territórios. E que essa população de bem que mora nessas comunidades sejam dominadas cada vez mais por essas facções, né? Então, é muito nítido que quando eu tiro a presença do Estado desses ambientes, eu perca o território até para fazer políticas públicas. Como é que eu vou subir numa comunidade para fazer saneamento básico? Como é que eu vou subir numa comunidade para fazer, por exemplo, uma política de empreendedorismo, de incentivar a investidores a criarem empresas num complexo onde o PCC domina, onde o Comando Vermelho domina, onde o Amigo dos Amigos domina, se, na verdade, nós não temos a paz reinando nesse lugar, né? Então, infelizmente, é claro que uma política socioeducativa, uma política social, uma política educacional, no longo prazo, ela vai funcionar. Mas, infelizmente, no curto prazo, uma política de combate, ela é essencial e ela vai ser preciso, porque nós temos aí uma legião de traficantes, uma legião de pessoas que estão indo às ruas assaltar, cometer assassinatos, latrocínios. Até 2018, nós tivemos 60 mil homicídios no Brasil. Após a entrada do Bolsonaro, em 2019, esse número caiu para 41 mil homicídios, uma queda muito considerável através desse tipo de combate, né, direto. Ele sempre falava em sua campanha que não se combate crime organizado soltando pombinhas, ou com flores, ou com beijinhos, mas tem que combater realmente de igual para igual e não deixar o crime organizado crescer cada vez mais. Então, essa é a minha visão sobre essa introdução que a gente deu aí para esse debate. Obrigado, Diego Muguê, do PSD, pré-candidato à Câmara de Vereadores do Rio, e também André Barros, do PSOL, advogado do PSOL, pré-candidato
à Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Eu passo agora aqui, muita gente elogiando, tá, Muguê? Muita gente elogiando, André. E daqui a pouco eu leio para você. Eu vou passar agora para Sebastião Acha fazer a sua pergunta e sua participação no programa aí. Sebastião, por favor. Boa tarde a todos. Vou começar com uma pergunta bem objetiva e eu acho que já explorar essa polarização entre vocês. Vi o Diogo falando de saúde, educação. Queria saber, numa cidade onde sempre houve um discurso de que o fato de se privatizar melhoraria a gestão pública, nós estamos vivendo uma das piores experiências na saúde, que é o nosso tema central, até inclusive em função da pandemia. Os hospitais a que você se referiu foram, de certa maneira, produtos de concessões a privados, né? Via organizações sociais, via esse terceiro setor que foi vendido por muito tempo como uma grande solução, né? Pergunto a vocês, qual é o formato efetivo para gerir tanto saúde, educação, transporte, saneamento na cidade do Rio de Janeiro? Começo eu? Não, agora é o pré-candidato Diego Muguê. Ok. O Diso Democrático, André. Claro. Diego, vamos lá. você. Falando sobre essas questões, que são os direitos básicos de todo cidadão, eu acredito na seguinte forma. Todo mundo, na verdade, quando pensa que assim, o cara é de direita, ele vai defender a privatização de todas as coisas. Na verdade, não é bem assim, tá? Quando, por exemplo, em 1955, Singapura conseguiu a sua independência, né, e até então era um estado da Malásia, ele fez com que o Estado adotasse, né, o Estado mínimo, o capitalismo. Até então era um país paupérrimo, um país extremamente de pobreza gigantesca, e ele adotou uma baixíssima tributação, o direito à propriedade privada, né? Realmente o Estado só cuidava das questões básicas de dignidade do ser humano, que era o quê? Saúde, educação, transporte, saneamento e segurança, tá? E o que o resto era mercado. O resto era o próprio mercado que se desenvolvia de uma forma cada vez mais crescente, né? Porque a tributação era muito baixa, tinha um incentivo muito grande para que várias empresas do mundo pudessem explorar Singapura. Não é à toa que de 1955 para cá, Singapura explodiu, né, de várias empresas do mundo inteiro entrando ali. Hoje, Singapura não existe desemprego. Hoje, Singapura tem, se não uma das maiores rendas per capita do mundo. Está entre um dos 10 países menos corruptos do mundo, porque, obviamente, quanto menor é o tamanho do Estado, menor é a corrupção. E Singapura tem um dos maiores IDHs do mundo, né, um dos maiores índices de desenvolvimento humano do mundo. Isso acontece quando o país ele é liberal. Eu, particularmente, não conheço nenhum país de esquerda que esteja entre os países que possuem os maiores IDHs do mundo, né, as maiores rendas per capita do mundo. O país governado pela esquerda, eu, sinceramente, não conheço nenhum. Quando eu falo país governado pela esquerda, eu estou dizendo de país socialista, tá? Venezuela, Cuba, Coreia do Norte, e etc. E, na verdade, quando você me pergunta isso, falando sobre as OSs nesses hospitais, eu sou totalmente contra essa questão de terceirização e quarteirização na saúde pública, tá? Eu acho que é um modelo que já provou ser um modelo errado, que eu acho que é um modelo que não adianta insistir com ele, né? Tem muita gente que fica em cima do muro e fala assim, mas é um modelo que não é só porque deu errado que a gente não pode fazer com que dê certo.
né? Aí eu vou ficar repetindo aquela velha desculpa que muitos socialistas dão para que Cuba deturpou Marx, União Soviética deturpou Marx, Venezuela deturpou Marx, Coreia do Norte deturpou Marx. Não. O modelo já fracassou, é um modelo fracassado, deu errado. Tá? Então, o que a gente precisa? A gente precisa fazer um modelo de gestão séria dentro da saúde pública. A gente tem um orçamento de 6 bilhões de reais. Não é possível que você chegue, por exemplo, no Ronaldo Gazzoli em Acari, né, e você encontre um hospital que não tem gesso no teto. Né? Não é possível que o Lourenço Jorge, numa chuva torrencial, o hospital seja inundado, a UTI do hospital seja inundada com pacientes dentro do hospital. Né? Não é possível que você vá, por exemplo, no Hospital Souza Guiar, e você encontre pessoas que não têm a maca, né? E as pessoas estão em cadeiras de roda tomando soro por falta de maca. Então, assim, esse é o tipo de coisa que não pode acontecer na saúde pública. Não pode acontecer. Nós éramos para termos um SUS, o melhor sistema único de saúde do mundo. Do mundo. Eu provo isso aqui agora. Basta você, por exemplo, imagine todo o dinheiro que foi desviado do país. Eu não sei nem fazer essa conta, tá? Mas eu vou fazer com que você imagine a conta. Soma todo o dinheiro que foi desviado do Mensalão, soma todo o dinheiro do Petrolão, todo o dinheiro que foi desviado dos Correios, da Eletrobras, da Copa do Mundo, das Olimpíadas, do Pan-Americano no Rio de Janeiro, do BNDES, né, do Covidão, soma toda isso. Gente, eu acho que chega à base de trilhão. E aí você imagina esse dinheiro todo aplicado no Sistema Único de Saúde. Eu tenho plena convicção de que nós teríamos o Sistema Único de Saúde mais avançado do mundo, se não fosse tanto dinheiro indo para o ralo através da corrupção, que mata muito mais do que a violência urbana. Então, se a gente tem um modelo de gestão séria, um modelo de fiscalização séria, vereadores sérios, fazendo com que esses hospitais estejam comprando os produtos de uma forma séria, né, de uma forma com licitação, né, de uma forma com preço de mercado, que não estejam superfaturando, e os vereadores atentos com relação a isso, né, cobrando com relação a isso, a gente tem como fazer uma gestão séria com relação à saúde. Né? A mesma coisa com relação à educação. Né? A gente tem aí um orçamento, a gente tem hoje no Rio de Janeiro mais de 1.000 escolas municipais. Mais de 1.000 escolas municipais. Então, problema de vaga nós não temos. Nós temos diversos outros problemas na educação. Por exemplo, para crianças autistas, nós temos um problema seríssimo. Muitas mães sofrem por causa de crianças que possuem filhos autistas e que não conseguem colocar em suas escolas porque não possuem profissionais especializados dentro da prefeitura para lidar com esse tipo de dificuldade. Então, é super importante que a prefeitura, sim, tenha, né, ali um professor especializado, né, acompanhando o professor que está dando aula para cuidar dessas crianças. Muitas mães precisam ficar dentro de sala de aula acompanhando o seu filho, que é autista, né, e não conseguem ir trabalhar. Então, isso também é outro problema grave. Né? Uma outra questão também a ser levantada é a questão de aprovação automática. Né? Muitos alunos acabam chegando ao 9º ano semi-analfabetos. Eles conseguem ler, mas não estão entendendo nada do que estão lendo. Então, coloca a gente nos últimos lugares, né, na posição do PISA. A nossa educação está de péssima qualidade. Então, falta o quê? Falta foco, falta conteúdo, falta a gente realmente fazer uma revisão do conteúdo didático, do que está sendo ensinado dentro das escolas. Falta talvez, né, não falo de todos os professores, obviamente, mas talvez de alguns, uma reciclagem, né, de alguns professores, para a gente poder ver se esses professores estão realmente
capacitados, né, capacitados e atualizados para continuarem dando essas aulas. Então, a prefeitura tem que fazer esse papel de poder estar junto com os profissionais da educação para poder fazer com que a educação melhore cada vez mais, né? A questão do saneamento é uma coisa extremamente importante, né? É claro que o marco do saneamento foi uma coisa importante, tá? Eu acho que isso vai ajudar muito, até porque hoje no Brasil são 100 milhões de pessoas sem acesso ao saneamento básico, 100 milhões de pessoas. É uma coisa assim absurda, né? A gente querendo entrar na OCDE e ter 100 milhões de pessoas sem saneamento básico é uma coisa assim, uma discrepância absurda. Então, eu acho que esse marco do saneamento vai ajudar muito nisso, e a prefeitura tem que ter o seu papel, né? Existem regiões na Zona Oeste, por exemplo, né, principalmente, que ainda não tem, né, ainda não chegou ao mínimo, né, de saneamento. Em várias comunidades também ainda não chegou ao mínimo de saneamento. E aí entra também essa questão ainda do domínio do poder paralelo, em que o Estado não tem a sua presença para poder fazer chegar essa questão do saneamento. Então, as dificuldades são muitas, mas dá para a gente conseguir, né, romper essas barreiras e fazer a coisa acontecer, né? E com relação ao transporte, né, você tem aí problema de modais, né? Você tem modais de massa, né, que são os modais de massa que são do Estado, né, que são os trens, os metrôs e as barcas, e você tem os modais menores, que são aí, pelo menos aqui dentro do município, né, os ônibus, né, os VLTs e os BRTs. Com relação a esses modais menores, que a prefeitura tem a sua gestão, né, os BRTs estão completamente abandonados. Só em Campo Grande tem 21, né, centros de BRTs largados, abandonados, que viraram abrigos para moradores de rua, né? Em Sepetiba, quem mora em Sepetiba, por exemplo, que é o último bairro, né? Aliás, o primeiro, se a gente for usar a história, né, seria o primeiro bairro do Rio de Janeiro. As pessoas têm um problema seríssimo de transporte para sair de Sepetiba para vir até o centro, né? Não tem linhas de ônibus suficientes em Sepetiba. As pessoas reclamam demais. Então, tem que ser quebrado esse monopólio, né, de concentração de linhas de ônibus em pouquíssimos empresários, né? E tem que isso precisa acabar de certa forma, e você precisa deixar ali com que haja, sim, novos empresários aparecendo para que isso possa ser para ser criada novas linhas, claro, com inteligência, com estudo sendo montado, fazendo com que, na verdade, esses modais menores da prefeitura sirvam, na verdade, como alimentadores, tá, dos modais maiores que são do Estado, né, que são os trens, que são os metrôs, que é o metrô e que são as barcas, né? Se a gente fizer essa rede, né, essa compilação, aí sim a coisa do transporte vai começar a mudar. E aí a gente começa a querer realmente melhorar a nossa cidade. E continuar investindo cada vez mais, né, na questão de aumentar o acesso, né, ao BRT, ao VLT, né, fazendo mais obras, mas obras que deem certo. Não adianta, por exemplo, você ter hoje um BRT onde 40% das pessoas entram de graça no BRT. Né? As linhas estão abandonadas. 40% das pessoas não pagam, né, o bilhete do BRT. Simplesmente as pessoas entram, têm um livre acesso e pronto, acabou. Então, o prejuízo que a prefeitura está tendo com o BRT é absurdo. O prejuízo que está tendo com o VLT é absurdo, porque o contrato que foi feito com o VLT, você tinha uma meta a ser cumprida.
né? E o VLT não bate essa meta nunca, né? O VLT ali no centro, por exemplo, foi feito para turista, né? Dava para ter feito um VLT muito mais sério, né? Principalmente ali na Avenida Brasil ou em outros lugares que façam realmente transporte em massa e não transporte só para turista. E ali você nunca atinge aquela meta que foi definida no contrato. E como você não atinge aquela meta, o consórcio te cobra a diferença. E aí você vai lá e a prefeitura tem que pagar aquele valor a mais para poder cumprir o valor do contrato, mais prejuízo para a prefeitura. Então, são esses ajustes todos que precisam ser acertados para que a gente tenha aí cada vez mais uma cidade mais próspera e mais com a engrenagem funcionando nessas questões de dignidade de vida mais básicas, que são a saúde, a educação, o transporte, saneamento, que não pode faltar para nenhum cidadão. Muito obrigado, Diego Muguê, do PSD, pré-vereador. A gente vai agora encaminhar o pré-candidato. É o seguinte, é que eu vi você muito... Agora, não te ouvi direito. Eu não vou falar. Ah, tá. Bom, olha só. Primeiro, o seguinte... O Estado, ele jamais chegou nas favelas, onde moram os negros. O Estado sempre chegou nas favelas apenas com a polícia. Não é porque as facções não deixam o Estado entrar. Não, o Estado nunca entrou nas favelas do Rio de Janeiro. Ele só entrou com a polícia. Isso aí é uma estrutura racista histórica. E esse argumento de que as facções não deixam o Estado entrar, primeiro, nós estamos falando de um mercado. Vamos falar sobre o mercado da maconha. O mercado da maconha está vendendo bilhões, está legalizado no Canadá, nos Estados Unidos, no Uruguai, vendendo bilhões. Então, nós estamos vendo aí um mercado bilionário. Como é um mercado, até estou falando com o economista, nós temos uma cadeia produtiva, como todo mercado, que existe a produção, a distribuição, o atacado e o varejo. Todo mundo sabe, inclusive ministros foram, que a produção de maconha acontece no Paraguai. Ela é distribuída no Brasil através de estradas. Pouca repressão existe nas estradas. Ninguém sabe quem é o atacado nas cidades. E, sob o argumento de que está combatendo a criminalidade, eles atacam só o varejo. E não é o varejo da classe média, não é o varejo dos ricos, é somente o varejo da favela. O varejo da favela. Então, isso do ponto de vista econômico é uma farsa, porque você não combate mercado nenhum no varejo. Então, o que eu estou dizendo é que essas operações policiais hoje, que entram em São Gonçalo, mataram um garoto dentro de casa, o João Pedro, de 14 anos de idade. Mataram a menina Ágata, que matam idosos, crianças, todos negros, a grande maioria é negro, são 80% dos moradores das favelas são negros. Então, essas operações policiais, elas, na realidade, elas existem, sempre existiram para construir essa desigualdade social. Essa que é a questão. O que construiu essa terrível desigualdade social que no Rio de Janeiro é evidente, quer dizer, enquanto uma parcela da população tem todos os direitos básicos garantidos, você tem milhões de pessoas nas favelas que não têm saneamento básico. Você tem no Rio de Janeiro, no mesmo bairro que eu moro, em Copacabana, no asfalto, onde as pessoas privilegiadas moram, você tem todas as necessidades básicas garantidas. Maravilha. Mas no mesmo bairro, no Morro do Cantagalo, no Morro do Tabajara, você vai ter crianças vivendo em lugares que não têm sequer o saneamento básico. Crianças negras que brincam ao lado de valas sujas, perto de porcos e ratos. Então, essa é a trágica realidade que nós vivemos. E a polícia, ela não entra para combater a criminalidade. Isso é uma farsa, isso é uma mentira. A polícia entra para manutenção dessa desigualdade, desse abismo social terrível, onde historicamente foi construído dessa forma, reprimindo as favelas, os negros. E hoje,
esse abismo social, eu não estou falando, o que eu falei é que no capitalismo, a igualdade social, num país como o Brasil, ele não vai acontecer. E eu pauto a minha conduta política em cima do que diz a Constituição Federal, que é um dos objetivos fundamentais da República do Brasil, no artigo 3º, que é erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Quer dizer, essa que eu pauto a minha atuação política, no que está escrito na Constituição. Porque para você reduzir essa desigualdade social, somente para combater essa trágica realidade social, somente com a redução da desigualdade social, como está na Constituição. E dizer o seguinte, na realidade, nós estamos vivendo hoje no Brasil muita corrupção, muita corrupção. Basta ver que em 2 dias, quando a pandemia foi anunciada, o governo federal injetou no sistema bancário, que é o único sistema que arrecada bilhões no Brasil, injetou 1 trilhão e 200 bilhões nos bancos em 2 dias. Por que a corrupção está à vontade hoje no Brasil? Porque o sistema no país é um sistema acusatório. Então, o juiz ele só pode se manifestar se o Ministério Público o acusar. Se o Ministério Público não acusar, o juiz não pode se manifestar, porque ele é imparcial. E quem vai denunciar o presidente da República, os altos cargos do país? É o Procurador-Geral da República. Esse é o cargo. É o Procurador-Geral da República. E o Procurador-Geral da República, hoje, no governo Bolsonaro, ele sequer estava na lista dos 3 procuradores mais votados, que são listas que são encaminhadas aos presidentes da República há décadas. O Fernando Henrique sempre nomeava o menos votado. Nos governos Lula e Dilma foram nomeados o mais votado. E no governo Bolsonaro ele nomeou uma pessoa que nem na lista estava. Então eles não vão denunciar corrupção nenhuma. É um governo que está blindado. Por exemplo, em relação ao que está acontecendo agora nessa tal das rachadinhas, né? Das rachadinhas. As provas em relação às rachadinhas são robustas, porque são depósitos feitos em dinheiro no banco dentro da Assembleia Legislativa. Quer dizer, são provas robustas de corrupção. Mas esse processo não avança porque quem tem que denunciar, que é o Procurador-Geral da República, ele não vai denunciar ninguém, porque ele está blindado. Então, na realidade, a corrupção agora no governo Bolsonaro, ela está completamente blindada, ela pode acontecer à vontade. É isso porque quem tem que acusar não acusa. Inclusive, não cumpre a lei, porque a lei fala que se o Procurador-Geral da República não acusar, se ele pedir o arquivamento, ele tem que pedir a homologação do Conselho Superior do Ministério Público Federal. E ele não faz isso. Eu já fiz, inclusive, 3 notícias-crimes contra o presidente da República, que descumpriu todas as exigências da saúde pública, como isolamento, uso de máscaras e tudo mais, e o procurador pediu o arquivamento, eu recorri ao Supremo dizendo que ele não pediu a homologação do Conselho Superior do Ministério Público Federal. E está parado, são 3 agravos que estão parados no Supremo Tribunal Federal. Então, você tem hoje uma verdadeira farsa, você tem a polícia e o Ministério Público que só ataca, só denuncia e prende pobre, só pobre. E eles não são os traficantes. Os traficantes são milionários e bilionários. E eles só denunciam os pobres. Enquanto, por exemplo, na saúde pública, o que nós estamos vendo aí com essas OS? Existe uma blindagem da corrupção da saúde pública. Nós vimos que eles assaltaram dinheiro de ventiladores mecânicos, de hospitais de campanha. Por quê? Porque quem tem que denunciá-los, na realidade, é o Ministério Público. Eles têm que ser julgados pelo Poder Judiciário. Mas o Ministério Público no Rio de Janeiro, no Brasil, ele só prende pobre. Só prende pobre. Então, a minha atuação vai ser toda em torno de que o Ministério Público pare de prender jovem negro e pobre na favela, que não é traficante. Isso é uma farsa, isso é uma mentira. E, para terminar, essas facções, elas são organizadas pelo próprio Estado. Na Secretaria
de administração penitenciária, antes do DESIP, porque um garoto de 18 anos chega na penitenciária quando é preso, e a pergunta que o Estado faz para ele não é a idade, o sexo, ou qual foi o crime que ele foi condenado. Pergunta para ele de qual facção ele é. E ele responde, eu não sou de facção nenhuma. Aí o próprio agente do Estado diz assim, mas você mora onde? Eu moro em tal lugar, então você é da facção tal e vai para o presídio tal. Tudo isso é uma farsa. Tudo isso é uma farsa. Essas operações policiais nas favelas são operações policiais racistas, que dão continuidade a uma política histórica que construiu esse abismo social. Então, a minha atuação como vereador vai ser direcionada aos setores mais pobres da cidade, que são os moradores das favelas. O que eu disse, eu não sou um milionário, eu não sou família de milionário, eu sou um privilegiado, não preciso de nada, eu tenho todas as necessidades básicas garantidas, como praticamente todos os moradores da Zona Sul do Rio de Janeiro. Digo que moram no asfalto e não nos morros, onde moram os negros. Então, a minha atuação vai ser, primeiro, eu vou colaborar com o Supremo Tribunal Federal para restringir, no sentido até de acabar essas operações policiais racistas nas favelas. E vou também levantar o debate sobre a legalização da venda da maconha na cidade do Rio de Janeiro, inclusive nas favelas. Porque nós estamos vendo que é um mercado bilionário que está sendo legalizado nos Estados Unidos, estão vendendo maconha no Brasil em medicamentos a R$2.000, R$3.000, está sendo vendido maconha nas farmácias, através de medicamentos. Inclusive, estão já autorizando até a produção de maconha no Brasil. Então, a maconha está sendo vendida no Brasil. Então, a gente tem que discutir, porque essa é uma medida real para reduzir essa violência nas favelas. Reduzir a legalização da venda da maconha no Rio de Janeiro, nas favelas, inclusive como política de arrecadação tributária. O Rio de Janeiro perde bilhões com a ilegalidade, porque esse dinheiro está circulando, só que de forma ilegal. E esses bilhões não ficam nas favelas, porque nas favelas não se vende maconha ou qualquer outra substância proibida com cartão de crédito ou débito em conta. É em dinheiro vivo. E nem é o tal do chefe do comércio da favela que lava esse dinheiro. Esse dinheiro é lavado em dólar, é lavado na compra e venda de armas e munições, ele é lavado no mercado de imóveis, e é exatamente por isso que não se quer a legalização, no caso, por exemplo, primeiro que está acontecendo no mundo, da maconha, porque esse dinheiro é lavado por milionários e bilionários que não estão na favela. Essas operações policiais nas favelas são racistas, inclusive a redução delas diminuiu o número de moradores que foram assassinados, inclusive policiais que também morreram nessas operações. Então, essas operações policiais nas favelas, elas existem apenas para a manutenção desse sistema racista que construiu essa terrível desigualdade social, no Rio de Janeiro, desse abismo social no Rio de Janeiro. A minha atuação, junto com a minha pré-candidata à prefeita do Rio, Renata Souza, vai ser no sentido de melhorar as condições de vida das favelas e reduzir a desigualdade social, onde, na realidade, os milionários e os bilionários precisam pagar impostos e quem assalta a saúde pública precisa ser processado pelo Ministério Público. O Ministério Público tem que ir para cima dos milionários e bilionários e não para cima dos pobres, como ele vem fazendo há décadas no Rio de Janeiro e no Brasil. É isso. Túlio, você está sem o áudio. Agora. Está me ouvindo? Agora sim. Me ouvindo? Mais de 250 comentários, audiência aqui bombando, muita gente elogiando o Diego Muguê, muita gente elogiando o André. Aqui o Guimarães fala que um debate de qualidade
e que mostra que é possível o debate entre a direita e a esquerda. Eu vou continuar com isso, vou continuar nessa seara. Acho que vocês estão no ponto certo, no sentido, e muita gente, aqui o Garrincha mandando um abraço para o botafoguense André Barros, também o Muguê sendo muito elogiado, muita gente falando que o Muguê está dando uma aula. É muita gente, viu, gente? 250 pessoas aqui entrevistando. Eu vou pegar mais comentários na próxima e dizer a você o seguinte: eu queria continuar nessa seara, eu queria continuar com o André e com o Muguê nessa seara. O que é que a esquerda pode, o que a direita pode fazer melhor? E, claro, aí com um olhar vocês, com a política que vocês vêm para a cidade do Rio de Janeiro, também, especialmente, como parlamentares, candidatos a parlamentares, fazendo o rodízio de iniciar. Eu vou ter que começar com o André, mas eu queria que vocês dissertassem sobre saneamento, sobre as problemáticas que você vê na cidade. O André também pode apontar mais essa defesa da questão da liberalização, o Muguê pode essa posição, e a gente vai continuar nessa seara. O que a esquerda faz melhor, o que a direita faz melhor, o que a direita faz errado, o que a esquerda faz errado. Palavra com o advogado André Barros. Logo depois o Diego, respeitando aí a sequência do rodízio democrático. Olha só, já entrando na questão da esquerda e da direita, propriamente, né? Esse sistema capitalista, onde há uma acumulação brutal na mão de poucas pessoas, ele é um absurdo. Como é que uma pessoa pode ter 50 milhões, 100 milhões ou bilhões na sua conta? Uma pessoa não vai, se ela viver 80 anos da sua vida, gastando todo dia fortunas, ela não vai conseguir gastar esses milhões que ela acumulou durante toda a sua vida. Então, o sistema que nós estamos falando no Rio de Janeiro, por exemplo, quer dizer, tudo que se produz na cidade é visível que uma parte da cidade tem o índice de desenvolvimento humano altamente avançado, tem uma renda per capita altíssima, a da Zona Sul tem uma renda per capita muito mais alta do que os moradores das favelas. E até, por exemplo, em relação ao imposto sobre serviço, quer dizer, a Câmara Municipal abriu mão de 500 milhões que os cartórios recebem, não pagaram de ISS. Por exemplo, agora que nessa pandemia, o que nós estamos vendo nessa pandemia milhares de micro, pequenos, médios empresários das lojas, elas estão fechando. É visível o fechamento de várias lojas. E a gente tem que conversar com a pandemia essa nova realidade. O imposto sobre serviço ele tem que atacar aqueles que têm muito, e não uma pessoa que tem apenas uma loja. A gente tem que pensar sobre isso para resgatar toda essa economia. E a política tem que ser no sentido da distribuição de renda e não do crescimento para uma minoria. Nós, no Brasil, na ditadura militar, o Delfim Neto dizia que primeiro o bolo tinha que crescer para depois dividir. Esse bolo jamais foi dividido. Então, nessa realidade, nós sabemos que essa redução ela é muito difícil de ocorrer. Então, eu entendo que a gente tem que pautar praticamente todos os investimentos públicos hoje no Rio de Janeiro para a saúde e para a educação. E o debate hoje no Rio de Janeiro é se vamos cortar 2.000 árvores em Camboatá para construir uma pista de Fórmula 1. Quer dizer, essas grandes obras públicas faraônicas, nós vimos como deixou a cidade. Não tem legado olímpico nenhum, não tem legado olímpico, não, tem sim muitas dívidas herdadas pela cidade. Então, eu acho que agora, com a pandemia, o que demonstrou com a pandemia, até porque
nós podemos descobrir, a vacina vai ser descoberta, essa situação vai ser controlada, mas nós temos que estar preparados para se outra situação como essa aparecer no mundo. Então, nós temos que preparar, nós temos que colocar todos os investimentos na educação pública e na saúde pública, até porque, dentro dessa terrível desigualdade social, a educação pública de qualidade é um grande instrumento da redução, para a redução dessa desigualdade social. E só para fincar essa questão, essa decisão do Supremo Tribunal Federal restringindo as operações policiais nas favelas do Rio de Janeiro é uma das decisões mais importantes para a cidade do Rio de Janeiro, porque nós não vamos, nas favelas, onde vivem as pessoas mais pobres da cidade, o Estado não pode entrar lá atirando a qualquer hora do dia, e inclusive a decisão diz que não pode ser feito isso perto de creches, perto de escolas, como vem acontecendo, porque essas operações elas não são para combater o tráfico de drogas. Isso é mentira. Ela é a continuidade de um sistema racista que construiu esse abismo social. Portanto, eu acho que essa decisão do Supremo é uma das mais importantes dos últimos tempos, para que a relação da cidade, de toda a cidade, seja uma relação democrática e não uma relação de um apartheid. O que nós vivemos no Rio de Janeiro é um verdadeiro apartheid. As favelas não são cercadas por telhas de arames, como acontecia na África do Sul. Mas as favelas são cercadas com a polícia atirando só na favela. Só na favela. A polícia só atira na favela para a manutenção dessa desigualdade social. Então, essa decisão, ela traz uma visão mais harmônica da cidade. E aí avançar na questão da falta de saneamento básico, avançar na educação pública, gratuita, na saúde, direcionada principalmente aos moradores das favelas, porque são eles que necessitam mais no Rio de Janeiro. Como eu falei, na Zona Sul aqui, eu, por exemplo, eu não preciso, as necessidades básicas estão todas garantidas. O que nós precisamos é tributar quem tem muitos imóveis, nós precisamos tributar quem deveria arrecadar muito sobre o ISS, nós temos que tributar as pessoas que têm milhões, bilhões nas suas contas. E quero, assim, mas porque eu não sei se é 1 hora no nosso tempo, dizer o seguinte, que nós temos hoje no Brasil que defender uma renda mínima definitiva para 50 milhões de brasileiros que não têm emprego e têm uma renda per capita de R$300, que é, inclusive, o que o presidente da República vem defendendo. Quer dizer, essa miséria aumentou. Esse auxílio emergencial ele não pode ser apenas para o período da pandemia e não pode ser um estelionato eleitoral, que ele vai durar até dezembro para ganhar a eleição e depois ele vai acabar. O país inteiro tem que debater uma renda mínima, porque se em 2 dias eles deram 1,2 trilhão para os bancos, por que não poderia ter uma renda mínima para 50 milhões de brasileiros que não têm emprego, que não vão ter emprego depois do controle dessa pandemia? Como é que essas milhões de pessoas vão sobreviver com R$300? Então, nós temos que caminhar no Brasil para a distribuição de renda. E a cidade do Rio de Janeiro também tem que pautar a sua política nesse sentido. E por isso que eu acho que o investimento... Eu vou cair dentro dessa questão, o investimento na saúde pública e na educação, como instrumentos, inclusive, de redução desse terrível abismo social que nós vivemos. Obrigado, André Barros, pré-candidato do PSOL. Nós vamos alongar o tempo. Muita gente aqui elogiando você, elogiando o Muguê. Tem gente falando a esquerda nunca mais, o Rio de Janeiro assinado contra a esquerda. O Eduardo fala
que você é o candidato dele a vereador, André. Muita gente também elogiando ele, dizendo que é o candidato, que ele está dando a aula. E eu vou passar aqui, tá, sem demoras, Diego Muguê, do PSD, a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Muguê, com você a palavra. Vamos lá. Essa pergunta é bem ampla, né? O que a direita tem melhor que a esquerda? Eu levaria, acho que 3 horas para poder falar sobre esse assunto. Mas vamos tentar ser o mais resumido possível aqui. Primeiro, eu gostaria de derrubar uma falácia que o meu caro colega contou, de que o governo deu, né, 1,2 trilhões para os bancos. Isso não é verdade, ok? Na verdade, o que aconteceu ali é que toda vez que, por exemplo, você, correntista, deposita um dinheiro na sua conta, seja conta corrente, seja conta poupança, seja CDB, automaticamente um percentual desse dinheiro, algo em torno de 20%, vai diretamente do seu banco para o Banco Central, o que é chamado de compulsório, ok? Então, esse dinheiro fica retido no Banco Central. O nome disso é compulsório. O que o Banco Central ele fez? Tá? Ele reduziu a alíquota do banco, reduziu a alíquota do compulsório, o que fez que o dinheiro que já era do próprio banco fosse liberado novamente para a utilização dos bancos. Então, o governo não tirou dinheiro do cofre público para dar aos bancos, ok? Já era dinheiro do próprio banco, né, que os correntistas depositam no banco, o banco usa esse dinheiro, né, que você deposita, por exemplo, para emprestar para outras pessoas, e com isso ele tem o ganho, que é chamado spread, que é a diferença do que ele paga para o investidor e do que ele recebe para quem está pegando dinheiro emprestado, ok? O Banco Central reduziu o compulsório e, com isso, teve uma injeção de recursos dentro dos bancos privados e dos bancos públicos, acarretando uma entrada de capital no sistema financeiro. Além disso, o Banco Central também fez algumas operações compromissadas, aonde o Banco Central pegou os melhores títulos que os bancos possuíam. Por exemplo, vamos supor que o Bradesco tenha títulos da Petrobras para receber ainda em um ano, né? Então, o Banco Central pega essa operação do Bradesco com algum deságio, né? Ou seja, o Banco Central tem algum tipo de lucro com isso e pega essa garantia, que é uma garantia que não tem risco nenhum, já que é a Petrobras que está pagando, dá esse recurso já para o Bradesco de forma antecipada, né? É uma operação de desconto, ok? O Banco Central ele antecipa esse valor para o Bradesco, fica com aqueles títulos e, na verdade, vai recebendo aqueles juros da Petrobras, ao invés do Bradesco estar recebendo aqueles juros. Então, foi operações compromissadas e foi também a questão da redução do compulsório que fez com que ocorresse uma injeção de 1,2 trilhões no sistema financeiro. O governo não gastou R$1 para ter injeção de 1,2 trilhões no sistema financeiro brasileiro, só para deixar isso bastante claro, ok? Sobre a questão de você criar um auxílio emergencial constante, né? Um auxílio emergencial vitalício, né? Que nem o nosso colega disse, eu acho completamente inviável, né? Até porque o próprio nome já diz, é auxílio emergencial. Foi por conta do coronavírus, justamente por quê? Porque o STF determinou que quem iria controlar essa questão de quarentena seriam governadores, seriam prefeitos. Justamente aqueles que roubaram por causa da quarentena, fizeram compras sem licitação, superfaturamento. Então, para eles era cada vez mais interessante postergar mais essa quarentena, proibindo pessoas de trabalhar, até mesmo os 38 milhões de trabalhadores informais, proibindo as pessoas de abrirem suas próprias lojas, seus próprios negócios, né? O governo gastou quase R$1 trilhão, né, com o coronavírus, não só com o auxílio emergencial, mas com auxílio às empresas, com pagamento de salários, né? Com a questão
de você poder ter uma distribuição para as prefeituras, né, para construção, auxílio na construção dos hospitais, né, de campanha e tudo mais, essa distribuição de recursos entre o governo, os governadores e os prefeitos. Então, foi realmente um esforço muito grande que o governo federal fez para poder liberar essa verba para que ocorresse esse combate e conseguisse ter o máximo de manutenção de emprego durante essa guerra que foi, né, o coronavírus. E essa questão de você fazer a manutenção do auxílio emergencial é um custo de 60 bilhões por ano. É algo que custa muito caro. E não adianta você comparar isso com o PIB brasileiro. Por exemplo, hoje a gente tem um PIB aí de 7,8 trilhões de reais, mas isso não se baseia ao PIB, se baseia ao orçamento que o país tem para gastar. Orçamento esse aprovado no Congresso Nacional, ok? O Congresso aprova o orçamento. Qual é o orçamento do país para 2020, né? A gente tem um orçamento aprovado de 3,6 trilhões. 3,6 trilhões. A gente tem uma dívida interna bruta de 6 trilhões de reais. A dívida interna bruta hoje do país é de 6 trilhões, herança do PT. Em 1995, a dívida interna brasileira era de 90 bilhões de reais. Eu vou repetir, em 1995, a dívida interna brasileira era de 90 bilhões de reais. Hoje, a nossa dívida interna bruta está em 6,15 trilhões de reais. E a gente tem que pagar todo ano juros sobre essa dívida, a gente tem que amortizar essa dívida, a gente não está conseguindo refinanciar essa dívida a longo prazo, muito pelo contrário, como a gente está com 85% do PIB, né, endividado, a gente está conseguindo refinanciar essa dívida a curtíssimo prazo, ou seja, a gente está tendo que pagar grande parte dessa dívida que está vencendo. Então, ou seja, quase 1,1 trilhão desse orçamento é para pagamento, é só de juros, amortização e encargo sobre a dívida pública. E aí você tem a Previdência Social, que chega quase a 700 bilhões de reais, aí você tem todo o orçamento para a saúde, todo o orçamento para a educação, todo o orçamento para funcionalismo público, né, para fazer toda a máquina estatal funcionar. Né, da onde o governo vai tirar dinheiro? É muito fácil você pegar uma opinião de Ciro Gomes, pegar uma opinião do Lula, vai na Casa da Moeda e imprime dinheiro. Né? Parece que nós somos o quê? A Venezuela? Vai na Casa da Moeda e imprimir dinheiro para quê? Para daqui a pouco causar uma hiperinflação e voltar ao período do Sarney, aonde você tinha um preço de manhã, um preço de tarde numa mercadoria e de noite já era outro preço. E aí você, daqui a pouco, o dinheiro não vai valer absolutamente nada, né? Você vai ter um caminhão de dinheiro para comprar uma escova de dente. Então, não é assim que a economia funciona. A economia funciona de forma séria, você tem que tratá-la de forma muito séria, né? Imprimir dinheiro nunca é a solução, nunca foi a solução e nunca deu certo em país nenhum. Isso a história prova, a história comprova isso daí, né? Falando sobre a questão da taxação dos ricos, né? Que o nosso amigo falou também, que é uma visão da esquerda. Eu sou totalmente contra essa visão da taxação dos ricos. E de uma forma muito clara eu posso explicar isso. Existem diversos países no mundo, né? Vários países, basta você consultar o ranking Heritage, que são os países mais liberais do mundo, tá? Que são os países que cobram menos tributação. Os países mais liberais são os que tributam menos, ok? E aí você tem lá, vou citar novamente, Suíça, Singapura, o próprio Hong Kong, né, que está em guerra agora com a China, você tem a Nova Zelândia, você tem o Canadá, né, você tem os Estados Unidos, né, você tem Japão, que está ali no meio do caminho. Então, assim, você tem inúmeros exemplos de países que utilizam essa ferramenta. O Chile, aqui na América Latina, seria o exemplo mais próximo. O Paraguai também seria um exemplo próximo.
né, de países que tributam muito menos, e que o que iria acontecer se a gente começasse a taxar os ricos, como a esquerda tanto defende? Simplesmente, imagina que eu fosse um empresário bilionário e tivesse os meus negócios aqui no Brasil e eu gerasse 80 mil empregos aqui no Brasil. E aí, de uma hora para outra, o governo resolvesse me taxar, sei lá, começasse a querer me cobrar um percentual alto sobre a minha fortuna e eu não concordasse com isso. Eu ia chegar e falar, meu amigo, olha só, então, obrigado pelo tempo que eu estive aqui, tá? Foi um prazer trabalhar com vocês. Estou mandando embora os 80 mil funcionários, tá? Estou indo para o Chile, para o Paraguai, estou indo ali para os Estados Unidos, estou indo ali para a Suíça, estou indo ali, sei lá, para onde for, né? Para Singapura, para onde for, né? Eu vou fazer uma análise de mercado, vou ver aonde eu vou poder manter a minha fortuna pagando menos tributo, né? Afinal, vivemos num mundo capitalista, né? Quem vive num país socialista passa fome, tem que matar cachorro para sobreviver. E aí, então, você vai procurar um país que você possa empreender, vai gerar esses 80 mil empregos em outro país e vai deixar 80 mil brasileiros desempregados. Aí você faz a conta. O que é melhor? Né? Será que essa taxação que você vai colocar aos ricos vai dar resultado? É óbvio que não vai dar resultado, porque o empresário que é rico, ele não é idiota, ele não é burro. Ele vai ficar aqui pagando taxa para quê? Ele vai meter o pé, ele vai embora. É muito simples. O cara não é idiota, ele não é débil mental. Então ele vai vazar, ele vai meter o pé, ele não tem só o Brasil para ele investir. Olha o tamanho do mundo. Olha o tamanho do mundo. Né? Então ele vai embora e vai investir em outro lugar. Então isso aí é muito fácil de resolver. E sobre essa questão de capitalismo versus socialismo, só para lembrar que o capitalismo ele é um sistema econômico diferente do socialismo, que é na verdade uma formulação teórica. O capitalismo ele sempre existiu desde que o mundo é mundo, porque ele é uma livre troca entre os agentes. Desde o momento em que eu tenho uma caneta e eu troco por essa caneta aqui, né, isso é uma livre troca entre os agentes, isso é liberalismo. Então, isso que é a livre troca entre os agentes, é o que Karl Marx usou o termo pejorativo, chamando de capitalista, na verdade, né, ele que criou esse termo, chamando isso de capitalismo, de uma forma pejorativa, é claro, mas Adam Smith chamava de lei da troca natural, né? Na verdade, o que mais acontece nos países que funcionam, que dão certo, são os países que adotam essa lei da troca natural, né? A liberdade de preços, né? A liberdade das pessoas poderem escolher o que elas querem, porque o que acontece, pessoal? É fácil de entender, é muito fácil. Quando você tem um país liberal, as empresas competem entre si pela satisfação do consumidor. Elas brigam pelo cliente. Então, elas têm que ser melhores para satisfazer o cliente. Né? Para onde que o dinheiro circula quando o Estado não é interventor? Quando o liberalismo funciona de verdade? O dinheiro circula para onde o cliente é satisfeito. Se você é satisfeito, você gosta do produto, você compra esse produto e se eu estou vendendo esse produto que é bom, eu ganho dinheiro. Se eu estou vendendo um produto que não é bom, eu não ganho dinheiro. Agora, num sistema altamente interventor, onde o Estado ele é o paizão de todo mundo, se eu sou uma empresa grande e eu faço lobby político, né, que nem faziam lá com o PT, as grandes construtoras, por exemplo, diversas outras empresas, se eu faço lobby político e sou amigo do rei, eu tenho vários contratos com o governo, me torno quase que um monopólio nesse governo, e aí eu engulo todas as outras empresas pequenas, não deixo ninguém fazer parte desse mercado, só eu faço parte. Isso não é concorrência, isso não é liberdade, isso não é justiça, isso não é justo. Né? Eu quebro todo mundo, por quê? Porque eu sou amigo do rei,
porque eu sou amigo do Estado, porque eu faço lobby político. No liberalismo, isso nunca iria acontecer, porque no liberalismo eu tenho que lutar para satisfazer o meu cliente. Então, essa diferença ela é muito simples, tá? Sobre a questão de acabar com a polícia, isso é um absurdo. A gente teve, por exemplo, há uns anos atrás, greve da polícia no Espírito Santo, todo mundo viu o que aconteceu, né? Entrou em caos, o Espírito Santo entrou em caos, as pessoas pedindo, pelo amor de Deus, para a polícia voltar, polícia militar do Espírito Santo, né? Todo mundo saqueando todas as lojas, incendiando tudo pelas ruas, ninguém queria mais sair de casa, as pessoas invadindo a casa dos outros, índice de estupro altíssimo, né? Índice de homicídios. Então, como é que você vai acabar com a polícia militar, né? No Rio de Janeiro, aonde você está em praticamente estado de guerra, né? Você tem troca de tiro a todos os momentos, aonde uma facção invade a outra para dominar o território do outro, né? Aonde você tem o Comando Vermelho guerreando com o Terceiro Comando, aonde você tem o tráfico tentando invadir a área da milícia, troca de tiro a todo momento e tal. A polícia ela é extremamente necessária. É extremamente necessária para combater. E a gente está entrevistando aqui, prazer, Diego Muguê, do PSD. Eu posso terminar mais um minutinho? Diego, com você. Tá. Livre-arbítrio, Diego, com você. Não, beleza. E para terminar, só a questão sobre a liberalização da maconha, né? É outra coisa que eu sou extremamente contra, porque, na verdade, a comunidade médica ela precisa ser ouvida nesse assunto. É claro que você tem a questão do canabidiol, que é uma substância que trata, né, algumas doenças, mas que não é o uso recreativo da maconha, né? É apenas uma substância que você utiliza em alguns medicamentos para algumas doenças específicas, ok? Não para uso recreativo. Até porque, se você for conversar com qualquer, por exemplo, tem entrevistas do doutor Arthur Guerra, que é um psiquiatra, um médico muito conhecido, você vai verificar que não só ele, mas diversas outras pessoas da área médica defendem que o uso constante da maconha deixa a pessoa com sérios problemas psíquicos, né, gerando psicose, gerando esquizofrenia, né, gerando problemas mentais. Então, assim, como que eu vou defender uma coisa, né, que vai gerar problemas mentais, esquizofrenia, e que é porta de entrada para diversos outros usos de droga, como cocaína, como crack e etc., como isso já é comprovado, que gera uma alta dependência e um uso abusivo com relação a essa droga, né? E para fechar, tá? E só para fechar, uma outra coisa que também que é uma discrepância entre a direita e a esquerda é com relação à defesa do aborto, algo que eu sou também totalmente contra, esse papinho de meu corpo, minhas regras, que a mulher de esquerda defende, não é assim. Eu acho que a vida da criança é uma vida independente, ok? A vida de uma criança não pertence à vida da mulher, ali é um ser vivo que está ali e que merece ser protegido, porque o mais indefeso do ser vivo é o bebê, ele não tem como se defender, e se nós, conservadores, não defendermos o bebê que está ali dentro, né, que não tem como se defender, ninguém vai defender aquela criança que está ali dentro. Porque desde o momento que ela foi gerada, ela já é um ser humano, ela já é um ser vivo. E sim, a gente vai lutar pela manutenção da vida daquela criança. Então, é essa aí que é a diferença, né, um resumo da diferença principal aí entre direita e esquerda. Vamos lá. Então, Posso ir? O Diego falou agora. Você quer completar? Pode ser. Não, só assim, seria assim, não, dizer o seguinte, nunca falei em acabar com a polícia. O que eu falei é que essas operações policiais nas favelas são racistas,
não combatem tráfico de drogas algum, isso é uma farsa. Da mesma maneira que dizer que o sistema capitalista é o liberalismo da compra e venda de mercadorias, todo país capitalista tem um sistema de defesa da concorrência, senão uma empresa que tem poder de mercado, ela começa a vender, se aparece um concorrente, ela começa a vender um produto abaixo do preço de custo e ela vai quebrar o concorrente. Então, não é verdade, todo o sistema capitalista tem uma polícia de mercado, senão eles destruiriam todos os pequenos, os médios empresários. Então, isso também não é isso que acontece. O Brasil, por exemplo, tem o sistema brasileiro de defesa da concorrência e, na realidade, o que eu falei foi o seguinte: os bancos que tiveram lucros líquidos absurdos durante todos os governos, governo do PT, governo do PSDB, aliás, também dizer que o PT não é o partido dono da esquerda. Tem gente até que questiona se determinadas colocações do PT ainda são de esquerda. O PT não é dono da esquerda, não é isso. A esquerda é o PT, não é por aí. Agora, a questão é o seguinte: os bancos tiveram lucros líquidos astronômicos durante os últimos anos, lucros líquidos, e o governo Bolsonaro, sem mais nem menos, sem nem os bancos pedirem, ele em 2 dias, sem mais nem menos, de uma maneira suspeita, inclusive, injeta, porque isso foi uma injeção de 1 trilhão e 200 bilhões nos bancos. E até, como até foi colocado, no ano passado, o produto interno bruto do Brasil foi de 7 trilhões e 500 bilhões, falou até em 800 bilhões, 7 trilhões e 500 bilhões. Por que não poderia ter? Porque essa situação das pessoas viverem sem emprego e com uma renda per capita inferior a meio salário mínimo não é uma situação da pandemia, ela é uma realidade. E por que não ter uma renda básica permanente para milhões de pessoas que não têm condições de sobreviver, não têm emprego, e que isso vai, inclusive, aumentou com a pandemia e vai aumentar. Então, uma questão como essa poderia dar, no máximo, meio trilhão por ano, num país que teve, ano passado, um PIB de 7 trilhões e 800 bilhões. Eu estou jogando até por cima, meio trilhão, de um governo que deu em 2 dias, injetou em 2 dias 1 trilhão e 200 bilhões nos bancos que já tinham um lucro absurdo. E essa questão de, então a pessoa vai pegar e levar o dinheiro para fora, não é assim. O país tem leis, tem as leis de remessa de lucros, não pode sair remetendo o lucro assim. E por que a pessoa iria sair de um país onde não se paga dinheiro, não se vai pagar direitos trabalhistas, direito previdenciário e com uma riqueza absurda natural? O Brasil é um país riquíssimo. Todo mundo quer ficar aqui no Brasil sugando o país. E o governo Bolsonaro, inclusive, agora tem uma política evidentemente genocida, porque eles atacam os povos indígenas e os povos quilombolas, que são eles que protegem a floresta amazônica, o cerrado. Então, ataca esses povos para facilitar as queimadas das florestas e a exploração pelos grileiros, madeireiros, das riquezas, dos minérios, das nossas terras do Brasil. Então, na realidade, o que nós estamos vivendo hoje no país, no governo Bolsonaro, é uma tragédia que o mundo inteiro já está vendo. O brasileiro não pode entrar na Europa. E se os europeus vierem para cá, eles aconselham que não venham para fazer turismo. Então, essa tragédia, nós já estamos sentindo, vamos sentir mais em pouco tempo. Mas nós sabemos que esse governo não vai permanecer. Ele não vai permanecer com essas políticas que nós estamos vendo aí. Então, é isso. E sobre a maconha, eu estou falando, inclusive, não do ponto de vista socialista,
Nada disso. Eu estou falando sobre do ponto de vista de mercado. Os Estados Unidos estão vendendo maconha legalizada. O Canadá também. E eles estão vendendo, tem empresas de maconha em bolsa de valores. Eles estão ganhando bilhões, é um mercado bilionário. E já estão aqui dentro, vendendo medicamentos de maconha. E se a maconha fosse legalizada, a venda da maconha, porque isso não é uma questão de saúde pública, a discussão aí não é de saúde pública, senão a gente ia proibir cigarro, proibir cerveja e tudo mais. É uma questão de mercado. Eles estão vendendo medicamento de maconha para o Brasil e nós estamos fazendo as operações policiais racistas nas favelas. Poderíamos legalizar a maconha, esses milhões ficarem nas favelas, empregar a juventude pobre das favelas, negra das favelas. E para esgotar o assunto, dizer o seguinte, sou totalmente a favor do aborto. A mulher tem o direito de interromper a gravidez, é o corpo da mulher, e dizer que isso é uma grande hipocrisia, porque a classe média e os ricos abortam muito. E quando as meninas pobres querem abortar, elas precisam socorrer de situações clandestinas das mais absurdas, onde elas morrem. Então, as meninas de classe média e ricas, elas abortam. Então, isso é uma grande hipocrisia e dizer que país nós estamos vivendo, onde as pessoas defendiam que uma menina de 10 anos não interrompesse a sua gravidez, arriscando a vida dela, arriscando a própria vida dela. Uma menina que foi estuprada pelo tio durante 5 anos. Pelo tio. Poderia ser pelo pai. E aí? Existem muitos pais no Brasil que estupram suas filhas e que elas não ficam grávidas. Mas ficando grávida, essa menina não poderia interromper a sua gravidez? Como é que essa menina seria mãe, uma menina de 10 anos, uma criança? E como seria essa criança? Então, sou totalmente a favor do aborto e quero parabenizar, inclusive, o estado de Pernambuco e as mulheres feministas de Pernambuco que garantiram a realização do aborto da menina de 10 anos de idade. Diego, eu, como dei um tempo a mais pro André, disponibilizo no sentido democraticamente para sua fala. Eu só me permita duas. Gente, já tem 450 comentários. Eu acho que vocês estão eleitos. Não vou dizer que estão eleitos, porque pré. Mas são 400. É Pré, pré-candidato. faça isso, é pré. Mas é impossível ler. Tudo pré. Mas é impossível ler 400. Eu quero pedir e agradecer os internautas que estão aqui. A Patrícia Pierro sempre ele elogiando. O José Borgatti também elogiando o Diego. O Guimarães dizendo que o André, a vida das pessoas vale mais do que o dinheiro dos bancos. Mas muito opinando aqui, eu ficaria totalmente perdido. Mas aí passando a fala aí para o Diego, sendo justo e um debate muito bom. Como eu falei no começo do debate aqui, vocês são autênticos, têm opinião e sabem defender sua opinião. Diego, fala com você. Tá? Obrigado. Vamos lá. Só para a gente finalizar, eu queria só pontuar, né, esses pontos. Sobre a questão da injeção de 1,2 trilhões aos bancos, eu já expliquei isso daí com detalhes, não vou repetir, né, não vou explicar novamente como que foi essa operação, né, isso já foi explicado. Sobre a questão do empresário que é milionário e ser taxado, querer sair do Brasil, isso é muito fácil de acontecer, não tem nenhuma questão de remessa de lucros, isso aí não tem nada a ver, desde o momento que o dinheiro é do próprio empresário e ele quer sair do país, ele tira o dinheiro dele e vai para outro país, né? Não tem nenhuma barreira aí que proíba que ele tire o dinheiro que é dele e transfira para outro país, não existe barreira nenhuma que impeça isso, ok? Então, isso aí é um ponto que não tem nada a ver. Dentro do liberalismo, inclusive,
nós não defendemos barreiras protecionistas, só para deixar isso muito claro, tá? A questão de barreiras protecionistas, que o nosso caro colega disse aí, com relação à importação de produtos estrangeiros, é uma visão de um economista chamado John Maynard Keynes, uma visão keynesiana, não é uma visão da escola de Chicago, de Milton Friedman, não é uma visão da escola austríaca, do Hayek, do Mises. Nós somos contrários à visão de barreiras protecionistas, inclusive nós consideramos que barreiras protecionistas prejudicam, inclusive, o mercado consumidor, ok? Para deixar também outra coisa bastante clara com relação à questão desse posicionamento do empresário achar que o Brasil é riquíssimo em coisas naturais e que não iria deixar o país por conta disso, a Venezuela é o país que tem mais petróleo, né, debaixo do solo, e o que aquilo ali está valendo? Não está valendo absolutamente nada. Que empresário que tem lá na Venezuela? Ninguém. Né? Não tem nem papel higiênico para você poder limpar, né, o fiofó. Então, assim, infelizmente, aquilo lá virou um caos total por conta de uma política de esquerda, por conta de um ditador, né, que resolveu desarmar a sua população, obviamente, ele não é burro, desarmou a população antes de poder criar a sua ditadura, e com isso tornou o povo um bando de ovelhas e fez com que todos fossem dominados através dele. Afinal, isso é coisa de todo ditador, né? Todo ditador, quando quer dominar a sua população, antes disso, ela desarma o povo. Ela tira o armamento do povo para que aquele povo fique nas mãos do Estado. Isso aconteceu na China, isso aconteceu na Venezuela, isso aconteceu na União Soviética, isso aconteceu em diversos outros países que a gente sabe que passaram por ditaduras de esquerda, né? E para finalizar, eu gostaria de falar também sobre a questão do aborto, né? Onde, por exemplo, foi citado o caso da menina de 10 anos, que, na verdade, eu achei que foi uma tremenda, como eu posso falar, uma tremenda estupidez, né, o que fizeram com essa menina, de terem abortado essa criança, porque essa menina sofreu durante 6 horas, né, um trabalho de parto praticamente ali, onde uma criança de 10 anos, imagina, uma criança de 10 anos, com um bebê de 5 meses dentro da barriga, e você passar por um processo de aborto, onde por dentro do canal, né, vaginal ali, você ter que primeiro injetar, né, um líquido no cérebro, né, daquele feto que estava até então vivo, né, e depois coletar aquilo tudo ali por dentro dela, né, o quanto que aquela menina sofreu de 10 anos de idade, o trauma que aquela menina vai ter, né, relembrando aquilo tudo, 6 horas de dor, né, passando por aquilo tudo, enquanto que a solução mais fácil seria esperar 20 dias apenas para aquele bebê ter 6 meses, fazer uma cesárea, né, a menina não ia sentir dor nenhuma, era só fazer um documento em que ela colocaria para adoção, né, o Estado tomaria conta da criança, colocaria para adoção. Nós temos aí milhares de casais esperando um bebê, né, para poder adotar, né, aquela criança sairia dela, ia direto, ela nem iria ver a criança, né, teria uma cesariana sem nenhuma complicação, né, sem dor nenhuma, aquela criança sairia, ia direto para a incubadora, a menina nem ia visualizar a criança, nem ia saber o que aconteceu, não ia passar por tanta dor como passou durante 6 horas, e dali a criança não iria ser morta e continuar viva, e acabar num lar, né, de alguém que iria adotar essa criança, como milhares de famílias querem adotar um bebê recém-nascido. Então, assim, não está entrando religião aqui nesse debate, está entrando só raciocínio lógico, né? Eu estou usando apenas raciocínio lógico, né? Eu tenho uma filha de 13 anos de idade e eu posso falar com plena convicção de que se isso acontecesse com a minha filha, eu não permitiria que ela passasse por 6 horas um processo desse,
de tanta dor, de tanta complicação para abortar uma criança que ia sair toda destroçada lá de dentro. Isso é uma coisa muito traumática, é uma coisa que, com certeza, não vai acabar com os traumas que aquela criança vivenciou nas mãos daquele pedófilo que merece pagar por todos os crimes que ele cometeu. Inclusive, eu sou um grande defensor da castração química, que é um projeto que o Eduardo Bolsonaro está trazendo de volta aí, que era do presidente. E eu torço muito para que esse projeto passe, porque eu acho que é o mínimo que um pedófilo tem que passar por uma castração química. Então, com isso aí, eu encerro a minha participação aí, Túlio. Obrigado, Diego. Democraticamente, um espaço para o Diego, um espaço para o André. Olha, a gente já está próximo de 500 comentários que eu não tenho condição, mas Priscila, Patrícia, Rosana, Jaqueline, tanto Genaro, tantas pessoas aqui que deixaram, eu agradeço muito. Se você gostou do debate, se tem gostado, vai ter mais uma pergunta, compartilhe. E a gente demonstra aqui no cafezinho que dá sim para falar entre direita e esquerda, no campo de ideias. Eu agradeço enormemente, de coração, o Muguê e Barros aqui. Eu vou passar a fala agora para o meu colega aqui, Sebastião Acha, que, me desculpe, o debate muito acalorado, não deu para parar. Eu queria até fazer uma brincadeira, talvez vocês não saibam, mas em Belford Roxo, o aprovou apoio a um candidato do MDB, apoiador do bolsonarista. Essa não é a principal pergunta. Mas se em algum momento você, dentro da próxima resposta, puder me pautar essa, eu perguntaria, o André não é do PT, o Muguê também não é do MDB, então eles não têm culpa alguma ou benefício algum. Mas eu brincaria com o André como seio de esquerda. Pode o PT apoiar um candidato bolsonarista e é do direito do bolsonarismo, ele tem uma força política e tem direito de ter vários candidatos, naturalmente. E aí eu, brincando com o meu amigo Muguê, citaria o apoio. Palavra agora com Sebastião Acha para fazer a última pergunta e depois a gente vai para considerações. Estamos com 1h37, quase 500 comentários, gente. Sebastião, palavra com você. Não esqueça da minha provocação, André, nem o Muguê. Deixa para aí, por favor. Eu não vou fazer nenhuma pergunta, até porque a gente está com um tempo avançado, eu tenho medo que caia a transmissão. Então, se vocês puderem responder a essa pergunta, e já com as considerações finais, basicamente isso. Então, perfeitamente, Sebastião, eu vou encerrar. Considerações finais aí, acho que o último, me ajude, o último foi o André a falar, iniciar, e a gente aí, considerações finais para vocês. E não esqueça, cabe à esquerda apoiar um candidato bolsonarista? O Muguê, você aceitaria o apoio do PT? Túlio, só corrigindo, a última fala foi do Diego, então... Então, André, por favor, André. É incompatível a esquerda com o Bolsonaro. É completamente incompatível. Eu não aceitaria de forma nenhuma, porque, inclusive, na minha opinião, a ideologia do Bolsonaro é uma ideologia fascista, tanto que o governo dele abriu um sistema de informação que até tinha alguns anos atrás, dentro do Ministério da Justiça, e está reprimindo os policiais antifascistas. Está investigando policiais e professores antifascistas. Então, se está investigando professores e policiais antifascistas, é porque, ideologicamente, é um governo fascista. Para mim, não é um governo liberal conservador, é um governo fascista. E não há menor condição de fazer qualquer aliança com o Bolsonaro ou quem apoia o Bolsonaro. A gente pode travar um debate urbano, como estamos fazendo aqui. Estamos aqui num debate com urbanidade.
Isso é uma coisa. Agora, uma aliança eleitoral, eu não aceitaria de forma nenhuma. Inclusive, eu não quero nem me meter muito, porque o PSOL tem candidato ou uma candidata a prefeita em Belford Roxo. André, suas considerações finais aí, já finalzinho, para a gente completar. Deixa, por favor, deixa as suas redes sociais, André, por gentileza, por favor. Minhas redes sociais são todas advogado André Barros, minúsculo, sem ponto. YouTube, Facebook, Instagram. E nas minhas considerações, rapidamente, é dizer isso, quer dizer que essa decisão do Supremo Tribunal Federal restringindo as operações policiais nas favelas do Rio de Janeiro, ela abre uma nova realidade na nossa cidade, uma realidade de harmonia, com menos racismo, e ela indica que a gente pode avançar muito na redução da distribuição de renda, olhando para a favela, não com a polícia, mas olhando com saneamento básico, educação e com saúde. Muito obrigado, André Barros, candidato do PSOL, uma participação valorosa. André, muito obrigado por aceitar o convite. Agora sim, eu que agradeço. Agradeço o Muguê também, estamos aqui no debate urbano. Obrigado. Foi um belo debate. Diego Muguê, do PSD, pré-candidato à Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Palavra com você, Muguê. Bom, vamos lá. Primeiro, respondendo aí a primeira pergunta, né, se eu citaria uma parceria, digamos assim, com o PT, jamais, né? Nem com o PT, nem com nenhum outro partido de esquerda. Eu acho que isso aí não tem nenhuma chance de acontecer. Eu, sinceramente, não sei o que está acontecendo lá em Belford. Belford Roxo, não é isso? Belford Roxo, Muguê. Belford Roxo. E você não tem culpa nenhuma. Eu sinceramente não sei o que está acontecendo em Belford Roxo, mas eu acredito que, com certeza, eles estão querendo surfar na onda do Bolsonaro, já que ele agora está com 52% de aprovação, já está praticamente reeleito em 2022. Então, com certeza, tem muito esquerdista querendo surfar na onda também, querendo se passar agora por defensor do Bolsonaro. Isso vai acontecer muito e cabe ao eleitor, né, saber distinguir realmente quem é que está aí com o Bolsonaro já há bastante tempo, defendendo o nosso presidente, e quem é surfista aí de última onda, de última hora, para poder saber e fazer o voto correto, né? Só para distinguir também uma coisa, o governo do Bolsonaro não é um governo fascista, ok? Para quem lembra, lá na década de 20, né, o governo fascista veio da ideia de Mussolini, na Itália, que, por sinal, o partido anterior de Mussolini era o Partido Socialista Italiano, onde, na verdade, depois que ele criou, né, o fascismo, ele defendia tudo pelo Estado, tudo dentro do Estado, nada fora do Estado. Ou seja, o que a direita tem a ver com isso, né? A direita defende Estado mínimo, a direita defende que o Estado seja cada vez menos interventor, que o Estado esteja cada vez participando de forma menor, né? A direita defende mais mercado e menos Estado. Então, não tem nenhuma ligação entre o governo Bolsonaro e o fascismo, né? Ou seja, se existe alguém que defende o fascismo, na verdade, são as pessoas que defendem Estado maior, né? No caso, a esquerda. Então, para eu finalizar, as minhas redes sociais Diego_Muguê, né? Meu nome está aí embaixo, basta botar o underline aí no meio do caminho aí, Diego_Muguê. Eu gostaria de dar as palavras finais, dizendo que o nosso município do Rio de Janeiro, ele tem tudo para se tornar um município muito próspero, ele tem tudo para poder realmente crescer, ele tem um orçamento de 30 bilhões de reais, ele tem um orçamento que dá para fazer melhoras consideráveis, né, com relação à educação, à saúde, ao transporte, ao saneamento. Ele tem tudo para atrair investidores externos para geração de empregos. Ele tem tudo para para utilizar o turismo, né, como um novo petróleo aqui para o Rio de Janeiro. Nós, infelizmente, somos um país que recebemos 5,5 milhões de turistas por ano. O Rio de Janeiro recebe 1,3 milhões de turistas. Nós estamos um número muito abaixo.
1,3 milhões é um número muito pequeno, e desses 1,3, 50% são argentinos, ou seja, a gente atrai muito público aqui mesmo da América Latina. Falta a gente realmente atrair esse público da Europa, esse público da América do Norte, esse público de outros continentes, e a gente vai conseguir isso fazendo com que a prefeitura possa auxiliar o Estado na segurança pública, utilizando as suas câmeras, por exemplo, de vigilância, para utilizar junto com a Polícia Civil, junto com a Polícia Militar, no reconhecimento de crimes sendo realizados, no reconhecimento facial de criminosos, né? Essa questão de interação da inteligência, você preparar a Guarda Municipal. Nós temos 10 mil homens na Guarda Municipal que hoje estão extremamente mal preparados. Você preparar esses homens e você treiná-los fortemente e armá-los para patrulhamento de rua, né, para combate ao crime nas ruas, né? Esses homens da guarda não vão subir comunidade, vão ficar apenas patrulhando rua. Eu acho que isso vai gerar, sim, uma segurança muito maior. E você criar agências, né, da própria prefeitura nas principais capitais da Europa, difundindo a imagem do Rio de Janeiro, fazendo com que a gente possa fazer um projeto de marketing da nossa cidade nas principais capitais europeias, para estar atraindo cada vez mais investidores. Isso é dinheiro na veia do município, é dinheiro que cria um ciclo virtuoso, os hotéis ficam cheios, você traz investidores para construir mais hotéis, os restaurantes ficam cheios, contratam mais, criam-se novos restaurantes, né? Você compra mais de fornecedores, os fornecedores contratam mais, e aí você cria um ciclo virtuoso na economia do município, da cidade do Rio de Janeiro, e aí sim a gente começa a alcançar a tão desejada prosperidade. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí desse debate, com visões completamente antagônicas, mas com pessoas que se respeitam. E obrigado aí, Sebastião, obrigado, Túlio, e um grande abraço aí para todos. Fiquem todos com Deus. Eu que agradeço. Diego Muguê é candidato do PSD a vereador do Rio de Janeiro, e André Barros, advogado e pré-candidato do PSOL. Duas pessoas com valores e com a ideia muito bem clara. Vou terminar aqui plagiando uma internauta aqui, minha amiga Patrícia Pierro. Cafezinho é show. Agradeço pela pluralidade e agradeço a você, Muguê. Quero convidar outras vezes, contar com beber nessa fonte de conhecimento que os dois têm para próximos debates. Rio ganha. Vamos votar em pré-candidatos autênticos. O André é autêntico e o Muguê também. Obrigado, Sebastião. Obrigado a você, internauta, que esteve com a gente. Obrigado. Um abraço, valeu, um abraço.